Muito interessante. E entrando nessa questão, né, você fala muito da relação com o meio ambiente. A gente está falando de povos indígenas no semiárido. Por que isso é tão importante? Porque toda a referencial do imaginário que se produziu no Brasil é relacionada à Mata Atlântica e à Amazônia. A maior parte de registros, de encontros, as pessoas automaticamente, às vezes, associam a Amazônia, né? A essa construção que teve. Mas é sempre bom reafirmar e lembrar que existem muitas aldeias e tribos no semiárido. E eu queria saber, na história, enfim, do nosso país, que passa por várias questões climáticas, né? Há muita questão da evasão no semiárido, e lá atrás, assim, era comum em alguns tempos de seca, até as tribos, assim, saírem de seus respectivos local por conta dessa questão, né? Quando ainda não se era discutido a convivência com o semiárido, porque vale ressaltar isso. Hoje em dia a gente sabe que existe sim uma convivência com o semiárido, que ela vem de várias práticas. E eu queria saber da sua experiência na sua comunidade, como se é construída essa relação com o semiárido, essas práticas e essa relação com a natureza em si. Pronto. A relação com a natureza, ela começa desde cedo com a questão das nossas preocupações em preservar, né? É tido que as comunidades indígenas, elas são as maiores, né, em relação à questão da preservação. E aí a gente traz isso muito para a questão do nosso contexto quanto caatinga, né? A nossa comunidade, ela está situada no bioma caatinga, e aí a gente tem toda essa preocupação, porque às vezes a gente, sem, né, agredir a natureza, a gente já observa que parte da caatinga está morrendo, né? Seja ela, por a falta de água, né, ou seja por outras situações que acabam acontecendo, né, ao nosso redor. E aí é importante lembrarmos que essa preservação vem dos nossos antepassados, porque eles entendiam que eles precisariam da caatinga, né, do bioma, para sobreviver. E uma vez que eles pudessem, né, preservar, eles entendiam que poderiam adiar vidas, né, assim como em relação aos animais. Uma vez que a gente preserva, né, está adiantando para que as futuras gerações possam vê-las. E aí é até interessante, Magabi, que eu estou com 30 anos, né, mas me considero muito jovem, e eu via falar muito na questão de emas, né? E eu vi as pessoas comentar muito que no nosso território, nas nossas proximidades, existiam, mas eu nunca tinha visto. E recentemente a gente começa a encontrar elas pelo caminho, passeando como se fosse uma coisa tão natural. Então, depois que ressurge, né, toda essa história do contexto da comunidade Tuxi, de preservação, nas nossas proximidades, hoje a gente consegue ver um animal tão magnífico, né, na nossa caatinga, deslumbrando, e é importante dizer que é preciso preservar essas espécies, porque uma vez quanto nós, povos indígenas, né, se a gente não preserva, né, com certeza as nossas futuras gerações não vão, né, ter essa magnífica vista de poder observar algumas das coisas que são, né, maravilhosas do nosso bioma.